Olá, tudo bom? Vamos iniciar então mais um estudo bíblico online e hoje, de uma maneira um pouco diferenciada, nós sairemos um pouco de Romanos, daremos um tempo em nossos estudos de Romanos para estudarmos exatamente a temática do dia. Hoje, as igrejas cristãs que seguem o calendário histórico estão celebrando um dia muito importante, que é o dia da Ascensão. Mas antes, façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por estarmos reunidos em Tua presença mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor aumente a nossa fé neste momento, que o Senhor redobre a nossa atenção e que possamos esquecer todas aquelas preocupações que nos atemorizam e que possam tirar o nosso foco para de fato prestarmos atenção e podermos captar aquilo que o Senhor deseja que nós possamos aprender hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a ascensão, então nós vamos enfocar exatamente aquele dia em que Jesus se despediu de seus discípulos e ascendeu, subiu aos céus. Mas antes é interessante termos assim um pequeno estudo sobre português, uma questão de português. Por que isso? Porque é interessante sabermos que a forma correta de escrita da palavra é ascensão. Então, exatamente como está escrito, né? Ascensão com S, né? E não ascensão com C cedilha. E devemos utilizar o substantivo feminino ascensão sempre que quisermos referir o ato de ascender, ou seja, de se elevar e de subir, atingindo um ponto mais elevado. Quando escrita com letra maiúscula, a palavra ascensão se refere à subida ao céu de Jesus Cristo, ressuscitado, celebrada numa festa cristã 40 dias após a Páscoa. Então aí corrigindo até a Páscoa. Portanto, nós não podemos confundir a ascensão com a assunção. Não podemos confundir. O que é a ascensão? O que é assunção? A ascensão, propriamente dita, ela vai se referir ao evento que ocorreu no ministério de Jesus, ok? Já a assunção, ela faz parte da doutrina católica e ela se refere à subida de Maria aos céus. E é algo que nós não cremos, até porque nós não temos esse relato bíblico, ok? Então, a ascensão é com S e não com C cedilha ali no final. E é ascensão e não assunção. A ascensão é de Jesus, a assunção é de Maria. Cremos na ascensão, não cremos na assunção, por não ser bíblica. Beleza? Então, passando por essas pequenas dúvidas que poderiam existir, já podemos adentrar no texto bíblico propriamente dito de hoje. Na verdade, hoje nós temos dois textos, mas um é maior, o outro é apenas de 3, 4 versículos, e ambos do mesmo autor. O autor é Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, mas ele também escreveu Atos dos Apóstolos, e é exatamente Atos e o relato de Atos 1 a 11, que baseia o nosso estudo de hoje. E nesse relato temos a promessa do Espírito Santo, que é essa primeira parte, e na segunda parte exatamente a ascensão de Jesus.
Então, sem mais rodeios, sem mais delongas, vamos diretamente para o texto. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Portanto, qual é o primeiro livro a que Lucas se refere aqui? Ao seu evangelho. Quem é Teófilo seria aquela pessoa a qual ele escreveu tanto o evangelho quanto o Atos dos Apóstolos. Então, Lucas faz um relato sobre Jesus, sobre todas as coisas que ele fez, e aqui há, por assim dizer, uma transição. Tanto é assim que existe o relato da ascensão de Jesus no final do Evangelho de Lucas e existe o relato da ascensão de Jesus no início de Atos dos Apóstolos. E que marca exatamente uma transição importante entre, digamos assim, o reinado ou assim a influência maior de Jesus, não reinado, mas a influência maior de Jesus sobre a igreja no seu ministério, que está no Evangelho, e a influência maior do Espírito Santo sobre a igreja. Mas assim, quando eu digo a influência maior, não confundir, né? Jesus continua sendo o foco principal. É Jesus quem nos perdoa, é Jesus quem nos salva. A igreja deve proclamar Jesus e a salvação em Cristo. Agora, se antes Jesus estava visivelmente com os seus apóstolos, quando ele se despede, deixa de estar visivelmente, ele diz que enviaria um Consolador. E esse Consolador quem é? O Espírito Santo, que apesar de não estar visivelmente, ele está presente, especialmente com os seus, com a igreja, né? Com os cristãos, com os seguidores de Cristo e nos meios da graça. Você pode observar assim que qualquer afirmação muito contundente, doutrinariamente falando, ela é muito complicada de ser feita, especialmente quando estamos falando de Jesus. Então Jesus se despediu dos seus discípulos, mas nós vamos ver, nós vamos observar logo na sequência que não é bem assim. Então a gente precisa ir com calma, né? Precisamos ir caminhando, no máximo trotando. Não dá para correr, não dá para a gente querer abraçar o mundo. A gente tem que ir lentamente, devagar na doutrina, porque senão a gente se perde. Ok? Atos 1:3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Se nós estamos falando da ascensão, se nós estamos falando que a ascensão marca uma transição, nós estamos falando de tempo. Falar de tempo na Bíblia é falar de números, falar de dias, falar de meses, falar de anos. Os números têm uma relevância fundamental muito interessante no texto bíblico. Os números não estão à toa. Deus, ele planeja muito bem tudo o que ele vai fazer. Ele planejou a criação do mundo em 6 dias e no sétimo dia, o dia de descanso, né? Então, podemos falar em 7 dias. Ele planejou 40 dias 40 anos em que o povo ficaria no deserto, vagando pelo deserto. Ele planejou que Jesus seria tentado 40 dias. E ele planejou que após a ressurreição de Cristo, ele apareceria aos seus discípulos durante 40 dias. E 40 dias é sempre um número importante, é um número que marca um período de crescimento, de edificação.
de transformação, um período de transição. É um número fechado, é um número importante, é um número em que nós podemos não nos apegar a ele exatamente, né? Não é que a gente, o número da sorte, então, de todo cristão vai ser 40, não é isso. Mas é um número que nós podemos ter certeza que é algo grande que está sendo realizado ali. Os 40 dias de aparição de Jesus aos seus discípulos, não apenas aos 12, a muitos outros, são 40 dias de crescimento da igreja. São 40 dias em que a igreja começa a se firmar a sua doutrina, digamos assim, exatamente na ressurreição de Jesus. Porque até ali, o que ocorria? A igreja, que nós podemos chamar de igreja, né? Apesar de algumas pessoas acharem, não, era o judaísmo até Jesus vir. Não, era a igreja, era o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Então, o povo de Deus vivia pela promessa. Ele virá, o Messias virá. Com a morte e ressurreição de Jesus, o povo já não vive mais pela promessa. O povo vive exatamente pela concretização das promessas. E que tem o seu ápice na ressurreição. Então, aqueles 40 dias foi Jesus aparecendo aos seus discípulos, mostrando que havia ressuscitado, dizendo para eles que o Espírito Santo viria e dizendo que eles deveriam continuar a missão, proclamar o Evangelho ao mundo. 40 dias, portanto, são dias cruciais, dias essenciais para a igreja se edificar no alicerce e crescer e se expandir e disseminar o Evangelho. Atos 1, 4 a 5. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus está em meio aos seus discípulos, comendo com eles. Jesus, ele não fala simplesmente, ele não dá um conselho, ele não faz um pedido, ele dá uma ordem. Qual é a ordem de Jesus? Não saiam de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém. Até o final da vida deles? Não. Até a vinda do Consolador. A ascensão ocorre 40 dias após a ressurreição de Jesus. A vinda do Espírito Santo, prometida por Jesus, ocorre 50 dias após a ressurreição de Jesus. Por isso o nome Pentecostes. Penta, 5, 50 dias. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. E é isso que ocorre. Os discípulos de Jesus recebem no dia de Pentecostes o Espírito Santo. E isso já havia sido prometido por Jesus antes da sua ascensão. O nosso foco não é Pentecostes hoje. Pentecostes virá, não nesse domingo, no outro. E no próprio culto, Pentecostes estará em foco. Então nós vamos nos concentrar hoje na ascensão. Mas um evento tem muito a ver com o outro. Não dá para a gente falar de ascensão sem falar de Pentecostes. Mas o nosso foco é a ascensão. Falando então propriamente da ascensão, versículos 6 e 7. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Nós estamos falando na ascensão de transição. Há uma transição em que a influência maior entre os discípulos era de Jesus, direta, visível, e que passa a ser do Espírito Santo.
os discípulos já começam a interpretar isso tudo que está acontecendo como a restauração final do reino de Israel. Porque exatamente era isso que as pessoas mais esperavam que fosse acontecer. E aí a resposta de Jesus é uma resposta contundente, uma resposta que não serve apenas para os discípulos, serve daquele momento, serve para toda a igreja, serve para todas as pessoas de todos os tempos. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E aqui nós podemos lembrar de um texto assim muito curioso e interessante, quando o próprio Jesus afirmou: ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho, somente o Pai. Portanto, quando o mundo será restaurado, quando Jesus virá voltar, da mesma forma que ele subiu, os anjos falaram, vocês o verão ele descer, ninguém sabe. Nem sequer o Filho sabe. Não adianta ficarmos fazendo conjecturas. Todas as religiões, seitas, que começam a dizer agora está ocorrendo os tempos do fim. Alguém apontar para essa pandemia que está acontecendo e falar tudo isso é porque o apocalipse está chegando. Ok, pode ser sinais, é verdade. Jesus falou em sinais, mas nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos, não adianta ficar especulando a respeito do tempo. Não adianta. Atos 1, 8 e 9 vai nos contar exatamente, em rápidas pinceladas, como foi a ascensão. Diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí vem o versículo mais importante, muito singelo para um evento tão impactante. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem cobriu dos seus olhos. Acabou. Vejam como é rápido, como é sucinto, como é simples, retratando um evento único, magistral, grandioso. Ora, bolas, a palavra humana não pode retratar a obra de Deus. Guardem isso. Por mais que a palavra que nós estamos tratando aqui não é humana, né? Talvez eu tenha me expressado mal. É uma palavra divina, mas foi escrita por seres humanos. Então, um relato não poderia retratar de modo algum a grandiosidade daquele evento, meus irmãos e irmãs. É um evento único, é um evento grandioso. Jesus está se despedindo de seus discípulos na terra e ele está subindo aos céus de uma forma milagrosa, de uma forma poderosa, em glória. Não há palavras suficientes para retratar isso. E eu destaco as palavras finais de Jesus, que, lembrando, todas essas palavras que estão em vermelho foram palavras ditas por Jesus. Algumas Bíblias trazem, né, essa diagramação, essa ilustração, estão editadas deste modo. Todas as palavras em vermelho são palavras ditas por Jesus. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, aquilo que ele já havia prometido antes, e serão minhas testemunhas. Essa é a principal obra da igreja, ser testemunha de Jesus. Aonde? Em Jerusalém, onde eles estavam, onde era mais próximo, onde estavam os seguidores de Jesus, fundamentalmente. Em toda a Judéia e Samaria, ou seja, lugares ao redor de Jerusalém, mais ao norte, lá em Israel, onde havia pessoas de origem judaica, mas também havia pessoas
Samaria, samaritanos, né, que tinham práticas religiosas misturadas entre o judaísmo e outras religiões pagãs, e até os confins da terra. E os outros lugares que nem judeus tinham? Os outros lugares que só tinha gentios? Portanto, existe uma ordem hierárquica fundamental e importante na missão. Primeiro para aqueles que estão fundamentalmente mais próximos, depois para aqueles que são, digamos assim, pessoas que nos relacionamos, mas que não estão tão próximas, e depois para aqueles que estão mais distantes. Foi assim que a pregação do evangelho se espalhou pelo mundo. É assim que cada cristão precisa vivenciar a sua fé, o seu testemunho. Para quem eu devo testemunhar primeiro? Primeiro para os da minha casa, se nem todos são cristãos. E depois para os meus amigos, para os meus familiares mais distantes, para os meus colegas de trabalho. E depois eu tento alcançar pessoas mais distantes. Essa ordem ela é muito importante. Muito bem. Atos 1, 10 a 11, já estamos terminando o texto de Atos, mas ainda temos Lucas. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, esse é o momento que a gente pode se colocar assim, no lugar dos discípulos, né? Que haviam convivido com Jesus durante 3 anos, que viram toda a questão do julgamento, prisão, julgamento, sofrimento, crucificação, morte, e depois presenciaram a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus. Portanto, Jesus era o centro, Jesus era o mestre, Jesus era o norte. Jesus era aquele que dizia o que eles iam fazer, para onde eles iriam. E de repente Jesus não estaria mais com eles. E nesse momento os olhos dos discípulos estão fixados no céu, olhando Jesus subir, e de repente Jesus já não está mais lá. Jesus ascendeu de vez. E 2 homens vestidos de branco, que nós entendemos como anjos, são anjos de fato, se aproximam e perguntam: Homens da Galileia, varões da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Não se fixem mais em Jesus subindo. Se fixem no que Jesus disse para vocês fazerem. Ou seja, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Continuem focando em Jesus, tendo ele como fundamento de vossa fé. Ele continua sendo o mestre de vocês, ele continua sendo o norte de vocês, mas de agora em diante, cabe a cada um dos discípulos se espalharem, disseminarem o evangelho, porque vocês são testemunhas. Parem de olhar para o alto, olhem para baixo agora, olhem para o lado, olhem para as pessoas que ainda não têm Jesus. Fundamentalmente é este o recado dos anjos. Rapidamente, então, a ascensão de Jesus em Lucas 24, 50 a 53. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Percebam como este texto complementa o texto de Atos, apesar dele vir antes, né? É o final do Evangelho de Lucas e Atos vem depois. No meio dos dois ainda tem o Evangelho de João. Poderia, quem sabe, logo depois de Lucas vir Atos, quem sabe João vir antes, mas enfim, a ordem bíblica não é comigo, né? Não é com os seres humanos, é com Deus. Se Deus determinou que a ordem fosse desse modo,
Assim é. O ponto é que o relato é muito menor, né? Percebam, o relato é muito menor em Lucas do que em Atos. Mas existem informações aqui valiosas. Aqui fala que Jesus ergueu as mãos e abençoou seus discípulos, e em Atos nós não vemos isso. Né? Nós temos até a figura ali de Jesus com as mãos erguidas, abençoando, mas Atos não diz exatamente essas palavras. E é algo importante. Jesus sabia que seus discípulos necessitariam de sua ajuda, que eles precisariam ser abençoados por ele. E o final, então, é ainda mais interessante. Os discípulos adorando Jesus, voltaram para Jerusalém, ou seja, cumprindo com o que Jesus havia mandado. Vocês devem ficar em Jerusalém, esperando para serem batizados pelo Espírito Santo. E voltaram cheios de alegria. Isso é que é interessante. Isso que eu destaco. Porque pensem bem, como eu havia dito, os discípulos haviam convivido com Jesus por tanto tempo. Assim, 3 anos não é tanto tempo, mas eles viram tantas coisas, eles aprenderam tanto que seguramente foi algo marcante demais na vida dos discípulos. E de repente eles não teriam mais Jesus de forma visível com eles. E eles voltam cheios de alegria. Por que será? Eles observaram que todas as promessas do Antigo Testamento se cumpriam em Jesus. O evento da Ascensão, ele finaliza, por assim dizer, o ministério terreno de Jesus. Tudo está completado. E agora é com eles, é com os discípulos serem testemunhas. Que privilégio ser testemunha de tudo que eles haviam visto, de tudo que eles haviam ouvido, de tudo que eles haviam presenciado. Que privilégio todos os discípulos, a igreja, nós temos de sermos testemunhas de Jesus no mundo. Por isso, nós também podemos estar cheios de alegria. Podemos louvar a Deus pela ascensão de Jesus celebrada hoje, mas acima disso, pela sua obra, por todo o seu ministério em nosso favor. É importante lembrar, então, finalizando, concluindo, para fecharmos este breve estudo, qual foi o local em que ocorreu este evento? Não temos ali... Lucas fala em Betânia e... Os comentaristas, os historiadores, eles falaram que foi no Monte Olival. Não era um lugar muito alto, mas... Duas informações são importantes a respeito deste Monte Olival. E temos até num livro do professor, pastor Johannes Rothman, que foi um escritor muito importante para a nossa igreja, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele escreveu esse livro Atos dos Apóstolos no contexto do século XX. E aí ele vai dizer assim... que o lugar da ascensão, convém não esquecer, corresponde ao lugar em que Jesus, quando pela última vez veio da Galiléia para Jerusalém, parou e vendo a cidade chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Era precisamente o mesmo lugar em que, mais ou menos 50 dias antes, iniciar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, sob o cântico jubiloso: Bendito és o Rei que vem em nome do Senhor. Portanto, não foi qualquer lugar em que Jesus se despediu de seus discípulos. Foi o mesmo lugar da entrada triunfal em Jerusalém. Não é interessante? E Jesus ascendeu aos céus. Mas quer dizer que ele não está mais aqui? A segunda pergunta ali. Nós sabemos que quando Jesus se despede de seus discípulos, ele diz: eis que estarei convosco, não exatamente nesses textos, nenhum outro texto lá de Mateus, no final, ele diz:
eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós podemos acreditar nisso fielmente. Jesus está nas alturas, ele reina, ele é o nosso rei, ele está à direita de Deus, à destra de Deus, mas ele também está aqui. Especialmente quando nós fazemos uso da palavra, quando nós temos comunhão com o seu verdadeiro corpo sob o pão e com o seu verdadeiro sangue sob o vinho na Santa Ceia. A ascensão marca qual transição? A transição em que nós observamos a maior influência de Jesus sobre seus discípulos para depois termos assim maior poder exercido pelo Espírito Santo. Mas não que Jesus não exerça influência e nem tenha poder. Mais uma vez, eu reitero, é sempre complicado fazermos afirmações fechadas sobre Jesus. Mas sabermos que o Espírito Santo então passa a atuar de uma maneira mais vigente, de uma maneira mais efetiva, digamos assim, na igreja. E é interessante também observarmos que é uma transição de época no período do calendário da igreja. Nós sabemos que a igreja ela acompanha várias épocas ao longo do ano. Temos aí Natal, Advento, Páscoa, Pentecostes, pós-Pentecostes, Quaresma, etc. Mas fundamentalmente existem duas épocas. A época que nós consideramos como festas, que começa no Advento e termina em Pentecostes. E a época comum, que inicia após Pentecostes e vai até antes do Advento, o final do ano eclesiástico. Se observarmos bem, a divisão é bem equânime. É praticamente metade do ano com as festas, Advento, Natal, Epifania, Quaresma, Páscoa e metade do tempo com o período comum. Festas assim, não entender festas no sentido só de júbilo, porque Quaresma a gente sabe que é mais penitencial, no sentido de onde está voltado, tudo está voltado para Jesus, porque somos cristãos, mas assim, do tempo ali das festas não comum, é um tempo que está mais fechado nas ações, na obra de Cristo, nos eventos de sua vida. E o tempo comum é de crescimento da igreja sob os fundamentos da fé ensinada por Jesus. Ok? Os discípulos recebem o Espírito Santo para quê? Para serem testemunhas de Jesus. Esse é o principal objetivo. É a principal missão da igreja. É o nosso principal propósito, testemunharmos a Cristo. Poucas palavras, grande evento. Por quê? Porque não existem palavras suficientes para darem conta de tamanho evento. O que é a ascensão para a igreja e os cristãos, então? Finalizando, a ascensão é um tempo que marca a transição, é um tempo que podemos festejar que Jesus realizou toda a sua obra e que ele nos deixa como suas testemunhas para podermos falar a outras pessoas, anunciar a sua obra salvadora, redentora ao mundo. Muito bem, este era o nosso estudo de hoje. Vamos finalizar então com uma oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este estudo de hoje, por podermos celebrar a ascensão de Jesus, a conclusão de sua obra. Pedimos que o Senhor possa sempre nos capacitar, nos fortalecer na fé, para cumprirmos fielmente com o nosso chamado de sermos testemunhas de Cristo no mundo. Oramos em favor de todas as pessoas neste período de pandemia, oramos em favor de todos aqueles que estão no trabalho, que estão se dirigindo muitas vezes para momentos difíceis em que precisam enfrentar riscos à sua vida. Protege a todos, abençoa a todos com uma abençoada noite de descanso e que amanhã possamos levantar para trabalhar e continuarmos servindo a Ti e ao nosso próximo.
É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Valeu, abençoada noite a todos, que vocês possam continuar acompanhando os nossos estudos e que Deus abençoe a cada um. Foi muito bom ter vocês conosco. Grande abraço.